Criança não gosta de estudar e eu, na minha infância, não era uma exceção. Meu nome é Bárbara Garré, seja bem-vindo ao meu canal se você quer aprender mais sobre storytelling, literatura, escrita criativa e leitura de livros. Fica por aqui, se inscreve no canal. Olha só, eu odiava a escola. Eu odiava particularmente a minha escola, porque eu estudei em um colégio de freiras, rígido, chato. A escola era maneira, a escola era legal. Tinha biblioteca, tinha laboratório. No laboratório tinha até uma caveira, acredita nisso? Mas eu não gostava da escola, eu detestava aquele lugar, eu detestava estudar. E o meu calcanhar de Aquiles era a matemática. O pessoal me chamava de a garota do lencinho, porque eu chorava em todas as provas de matemática. Eu estudava para passar de ano só, apenas, e assim, às vezes eu passava raspando. Lógico que tinha as matérias que eu gostava, português, literatura, inglês, história, geografia, biologia eu amava, mas matemática, exatas, não rolava de jeito nenhum. Eu não via sentido naquilo, sabe? Eu queria ficar distante da escola, não gostava. Mas o tempo passou, eu fui para a faculdade de Direito e aí eu tive que mudar a minha cabeça, eu tive que encontrar um sentido no estudo e eu encontrei. Tanto que eu ia para a faculdade, eu levava gravador, eu escutava as aulas, gravava tudo. Quando eu chegava em casa, eu passava limpo. Acredita nisso? Eu nunca fiquei reprovada, nem na escola, nem na faculdade. Eu fiz faculdade de Direito, fiz faculdade de Letras, algumas pós-graduações, estou fazendo pós-graduação agora em Linguística, mas eu sempre tive um problema para memorizar o que eu estudava. Eu não conseguia gravar. Sabe assim, parecia que eu tinha amnésia. Eu estudava tudo e no dia seguinte parecia que eu não lembrava de mais nada. Uma tela em branco na minha mente. Aí aconteceu uma coisa, a primeira, depois eu vou te contar as seguintes que me fizeram melhorar a forma de estudar. Logo que eu terminei a faculdade de Direito, eu tinha que fazer a prova da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Rio de Janeiro. Mas eu tomei pau nas duas primeiras vezes que eu fiz a prova. Olha, eu fiz cursinho preparatório, eu estudava pra caramba, mas eu não conseguia. Aí, na época eu era solteira, eu morava com os meus pais, com meu irmão, era uma barulheira dentro de casa, o pessoal falando o tempo todo, música alta, aquela coisa toda. Na época eu estava namorando o meu marido, isso tem mais de 20 anos. Ele falou assim pra mim, vai lá pra casa, eu trabalho a semana inteira, só chego à noite, fica estudando. Na época eu estava desempregada, né? Eu estava naquele limbo entre ser estagiária e começar a advogar, eu não estava trabalhando. Aí eu, quer saber, eu vou fazer isso. Peguei mala e cuia, fui para casa dele. Eu ficava o dia inteiro estudando. Adivinha o que aconteceu? Eu passei na prova da OAB. Passou a prova da OAB, passou o meu período como advogada e eu fiz letras. Português e inglês. E abriram os concursos para professor de inglês na Prefeitura do Rio, no estado do Rio. Mais uma vez, comecei a estudar. E adivinha só, eu passei nos dois concursos. Quer saber como? Vou te dizer agora. Pega caneta e papel e anota as estratégias que eu usei para passar nesses concursos que eu tenho certeza que elas vão funcionar para você também. Estratégia número 1. Eu me isolei para estudar. Na época da prova da OAB, eu me tranquei na casa do meu marido, então namorado, e eu estudava da manhã até a noite, direto no silêncio, sem ninguém perturbando. Rendeu. Foi uma semana só de estudo, intenso. Rendeu horrores. Ah, Bárbara, mas eu não tenho condição, eu trabalho fora, como é que eu vou me isolar? Pensa, se você separar 2 horinhas apenas no final de semana,
no sábado e no domingo, de completo e total isolamento, já vai ajudar pra caramba. Não sei, eu tenho uma prima que uma vez ela foi estudar para a UFRJ e ela passou para odontologia na UFRJ. Ela foi passar o fim de semana na praia, sem ninguém, sozinha. Foi para uma pousada, passou o fim de semana lá. Ela nem foi à praia, para falar a verdade. Ela ficou lá, quieta, estudando. Vai para um motel. Vai para um hotel. Ou fala com as pessoas da sua família. Olha só, eu preciso estudar. Vou ficar 2 horinhas trancada ali no quarto. Beleza? Pede a colaboração da galera. Agora, se o pessoal for doido que nem eram meus pais, meu irmão, falando o tempo todo, aí fica difícil. Você vai ter que ir para outro lugar mesmo. Mas o isolamento, sem ninguém, você só se concentrar, ajuda. Um absurdo. É demais essa mudança na rotina. A segunda estratégia que eu usei para passar nos concursos e na prova da OAB foi o seguinte: eu pegava todo o conteúdo que eu li e eu preparava questionário. Eu fazia perguntas. Eu estava lendo, isso aqui dá uma pergunta legal. Anotava, fazia uma pergunta, como se eu estivesse preparando uma prova para alguém. Depois que eu terminei de estudar aquilo, eu pegava meu caderninho e tentava responder. Eu fazia pergunta, fazia assinar a questão correta, sabe? No que você está preparando o questionário, o seu cérebro já começa a raciocinar de outra forma. Já começa a memorizar aquilo, já começa a entrar na sua mente e você acaba memorizando aquilo. E depois que eu fazia a minha provinha, né, o meu questionário que eu tinha preparado, algumas coisas eu lembrava, outras não. Aí eu ia corrigir. E era mais uma maneira de eu fixar aquilo na minha mente. Funciona. Testa isso. A terceira forma de memorizar o que você estudou ao se preparar para um concurso, para uma prova, é fazer mapas mentais. Mas, Bárbara, eu não faço ideia de como preparar um mapa mental. Não tem problema. Google, meu amor. YouTube tem aulas gratuitas. Você quer algo mais profundo? Amazon tem livros. Tem um homem que se eu não me engano, é Tony Buzan. Ele tem um livro, ele é o pai dos mapas mentais. Procura na Amazon, mapas mentais, vai aparecer um monte de livro. Meu bem, outro dia eu estava conversando com os meus alunos da 5ª série, né? O 5º ano na escola. Na minha época de criança, adolescente, não tinha internet. Gente, eu tô com 50 anos, não havia internet. Eu tinha que me deslocar até ou a biblioteca da escola à tarde, ou na época da faculdade de Direito, que não era por aí que encontrava livro de Direito, eu ia lá para o centro da cidade do Rio, na Biblioteca Nacional, pegar livros para estudar, para tirar cópia, para anotar, tirava xerox. Era assim. Gente, a internet é coisa linda de Deus, vocês não fazem ideia. Tem tudo aí gratuito. Eu não sei como tem gente que fala que não consegue estudar, que não consegue conteúdo, se tá tudo gratuito aí, gente. Pelo amor de Deus, para de preguiça, procura. Coloca no Google, eu quero estudar, como estudar tal coisa. Mapa mental, como aprender a fazer um mapa mental. Gente, pelo amor de Deus, raciocina, boa vontade, né? Aí manda mensagem pro fulaninho, como é que eu faço um mapa mental? Gente, para de depender dos outros, procura no Google, tem que estar tudo ali. Aqui no YouTube tem um monte de aula, tá tudo de graça para você, é só você fazer um movimento, ter essa vontade, essa boa vontade de aprender. Seja autodidata, você consegue. A quarta estratégia que eu usei para estudar, para memorizar, eu montava planos de aula, e essa tá ligada à 5ª e última estratégia. Eu fazia um plano de aula, mesma coisa, Google, como eu faço um plano de aula? Ou então, peraí, eu vou preparar uma aulinha sobre o capítulo do livro que eu acabei de estudar,
Eu vou preparar uma aula, vou fazer um resumo, vou preparar uma aula para explicar para alguém. E agora entra a quinta estratégia, dar aula para um aluno imaginário. Ou grava um vídeo. Pode gravar o vídeo para você ou para os outros. Cria um canal no YouTube. Faz uma live. Gente, olha só. Eu acabei de estudar um capítulo de um livro sensacional que eu tô aprendendo sobre física dos movimentos, da mecânica, não sei, alguma coisa. Faz um vídeo, ou então dá aula para o espelho, ou dá aula para o seu cachorrinho. Inventa, meu querido. Se você prepara um plano de aula, eu vou dar aula sobre isso, aquilo e aquilo outro, prepara os tópicos e explica para alguém. Gente, isso é fato. Eu sou professora há pelo menos 30 anos, entre idas e vindas de ser advogada e tudo mais, porque até a aula de direito eu já dei, porque eu sempre acabo na educação, a educação é a minha sina, eu amo dar aula, eu gosto de lecionar, eu gosto de explicar para você as coisas que eu aprendo, as coisas que eu conheço, e eu memorizo com uma facilidade. Depois que eu começo a preparar o planinho de aula, a preparar o questionário, a explicar para alguém, o meu cérebro passa a funcionar, sabe, o modo turbo. Ele fica no modo turbo, você não faz ideia. E isso ajuda muito, as pessoas ficam inventando técnicas mirabolantes de memorização. Isso é tão fácil. Dá aula para o seu celular, grava sua aula, depois assiste, você mesmo falando com você. Qual o problema? Ah, eu não gosto da minha voz. Dane-se. Você não tem que gostar, você tem que passar no concurso. A questão é essa, meu bem. Então segue essas estratégias. Eu tenho certeza que você vai se dar muito bem. Bom, se essa é a melhor maneira de estudar, eu não sei. Eu sei que para mim funcionou. Eu sei que eu passei na prova da OAB e passei em 2 concursos. Então, para mim deu certo. De repente, para você pode não dar. De repente, para você prefere uma outra estratégia de estudo. Sensacional! Você tem alguma outra estratégia? Comenta aqui, fala para mim, que aí eu posso até experimentar e ver se dá certo e trago aqui para vocês o meu feedback, né? Quanto mais a gente aprende, melhor. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreve aqui no canal, me segue no Instagram, que eu tenho aulas sobre literatura, storytelling, estudo, cérebro, escrita criativa. Vem comigo. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!